Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o diagrama de classes. Esse diagrama ele é muito utilizado para representarmos classes. Nesse sentido, quando nós desenhamos um diagrama desse tipo, nós estamos fornecendo todos os detalhes necessários para a implementação dessas classes, seja em qualquer linguagem. Este exemplo aqui está muito próximo do nosso sistema, lá, a escola AWS, que nós começamos a desenvolvê-lo lá no modelo procedural e que agora nós vamos retornar a ele, transformá-lo em orientado a objetos. E na orientação a objetos, a gente simplifica bastante, abstrai bastante complexidade, justamente a partir dos diagramas. Para quem quiser saber um pouco mais sobre diagramas, estudem a linguagem UML. Em um curso mais extenso, um curso regular, a gente mostra a disciplina, a UML, que é a linguagem de modelagem unificada. A gente mostra um conjunto de no mínimo 13 diagramas, mas não é o foco do nosso curso. Porém, esse eu acho extremamente importante. É claro que este aqui ainda está bem simplificado. Aqui a gente mostra a classe, como elas devem ser implementadas, com os seus relacionamentos, as suas associações. Como nós lemos esse diagrama? Bom, a representação de uma classe em diagramas é feita por esses retângulos. Vocês podem notar que o retângulo é dividido em 3 partes. A primeira parte é o nome da classe. Aqui nós temos os atributos da classe e aqui nós temos um campo reservado aos métodos. Repare que também aqui nós temos um menos, um tracinho. Poderia ter um sinal de cerquilha, o hashtag, jogo da velha, como queiram. E teríamos também o mais. O menos representa um atributo privado. A hashtag, ou jogo da velha, ou cerquilha, ela representa um atributo protegido. E o mais, o sinal de mais, ele é um atributo público. Então, nesse caso aqui, nós estamos representando os atributos privados e os getters e setters público. Ou seja, nós encapsulamos aqui os atributos dessa classe. Muito bem. Nós temos também, na representação, nós temos essas setinhas. Se apropriem dessa setinha. Embora eu tenha desenhado com outra ponta, mas entenda como se fosse essa ponta aqui. Essa setinha é que faz a associação entre as classes. Por exemplo, eu posso dizer que turma tem curso. Eu gravei um vídeo falando sobre as associações. Por exemplo, aqui a turma tem curso, o curso tem aluno, aluno e professor herdam, essa setinha aqui é de herança, herdam de usuário. E o usuário tem um endereço. Se eu tivesse outras classes aqui, por exemplo, acessos do usuário, por exemplo, eu poderia também criar aqui uma representação dessa classe e ligá-lo ao usuário. E aqui eu tenho também aqui que o professor herda de usuário, o aluno herda de usuário, ou seja, o professor é um usuário, o aluno também é um usuário e o professor tem disciplina. Vamos notar aqui nessa associação que neste caso aqui, o professor ele pode dar aula em uma ou mais turmas, Inclusive aqui eu não coloquei aqui o modificador, estou colocando agora o modificador privado. E lembre-se também que aqui também poderá ter os getters e setters. Então repare que o professor
ele tem uma lista de turmas, porque ele pode dar aula em uma ou mais turmas. E as disciplinas, ele pode dar aula em uma ou mais disciplinas. Então aqui eu represento uma lista de classes. Nesse contexto aqui, não pode confundir jamais com o DER, o Diagrama Entidade Relacionamento, que é outra coisa mais voltada lá para o banco de dados. Tá bom? Aqui é um modelo de classes, é um diagrama que representa as classes. Muito bem, vamos mostrar isso no código, isso vai ficar bem mais claro a gente vendo implementado no código.